Olá, turma, tudo bem? Como vocês têm passado esses últimos dias? E uma pergunta inevitável: como tem sido o aprendizado de vocês com relação à ecologia? Como vimos lá no começo, essa ciência começou a ganhar a sua devida importância lá no início da década de 60 e também de 70, quando começaram os movimentos ecológicos. E muitas dessas pessoas que levantavam a bandeira da ecologia eram chamados popularmente de ecochatos. A verdade é que se passaram muitos anos e nós temos presenciado que os alertas que essas pessoas deram no início do movimento ecológico, infelizmente acabaram se confirmando. Nós vemos alterações no ambiente à nossa volta, seja no ar, na água, no solo, e isso reflete negativamente não somente sobre a comunidade de seres vivos que ali estão, mas na própria saúde e bem-estar do homem. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o desequilíbrio ecológico, que é decorrente muitas vezes da ação do homem em determinado ecossistema, de acordo com as atividades que o homem realiza. É isso que vamos aprender um pouco nessa aula de hoje. Espero que você me acompanhe nessa jornada de conhecimento e aprendizado. E também não deixe de consultar, após esse vídeo, o seu material de apoio, a sua apostila, que tem também informações tão bem fundamentadas para esse tipo de aprendizagem que vamos ter nesse dia. O desequilíbrio ecológico ele se dá por alterações no ambiente atmosférico, por exemplo. Os principais causadores da emissão desses poluentes é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral, e também a liberação de fumaça por meio de indústrias e o próprio uso de transporte movido a combustível fóssil, como gasolina e diesel. Outra forma de contribuição para o desequilíbrio ambiental é a poluição das águas. A degradação desses recursos hídricos, sejam eles lagos, rios, riachos, mares, se dá principalmente por lançamento de esgoto não tratado. Esse lixo também que pode ser conduzido para dentro desses recursos hídricos, agravando problemas, por exemplo, nas enchentes, derramamento de petróleo que encontramos nos oceanos e mares, e também a utilização de pesticidas e fertilizantes que podem ser lixiviados para dentro de recursos hídricos como lagoas e rios. A poluição do solo também é um outro agravante ambiental que vai afetar não só a vida econômica, pensando no caso da agricultura, como isso pode ser prejudicial, mas também o ambiente que está à nossa volta. E os principais fontes de contaminação do ambiente solo é o chorume produzido por lixões a céu aberto e também o próprio chorume produzido dos corpos em decomposição presentes no cemitério e também a presença de agrotóxicos e fertilizantes. Veja que esses mesmos poluentes, quando levados pela água, ou no caso do chorume, quando infiltra no solo, atingindo o lençol freático, eles também vão ocasionar poluição a nível de ecossistemas aquáticos, de recursos hídricos também. Como exemplo dos desequilíbrios
ambientais que enfrentamos. Temos aqui o tão combatido efeito estufa, deixando de lado se o homem é causador disso ou não. O fato é que essa concentração de gás na atmosfera é um fenômeno que provoca o efeito estufa de forma natural. O que nós temos observado ultimamente, segundo grande parte dos estudiosos, é uma intensificação desse fenômeno, certo? Mas o efeito estufa, como você pode observar, ele é benéfico dentro do equilíbrio da sua situação natural, sem essa interferência do homem tão grande como temos visto. Por quê? Esse efeito estufa, ele que vai propiciar uma temperatura adequada para a vida na Terra. Sem a possibilidade desses gases produzindo efeito estufa, suspeita-se que a temperatura na Terra chegaria a valores de menos 10 graus, o que dificultaria toda a biodiversidade que o nosso planeta comporta na atualidade. Mas o que acontece então? Quando os raios solares atingem a Terra, parte dessa radiação volta para o espaço. Parte então é absorvida pela Terra e parte fica retida, produzindo esse efeito da temperatura. No entanto, o que acontece com relação ao efeito estufa? O acúmulo de certos gases, que já vamos ver a seguir, eles fazem com que essa radiação que vai produzir calor fique a maior parte do tempo, fique muito mais tempo no globo terrestre, fazendo com que as temperaturas se elevem. Um bom exemplo de avaliar a questão do efeito estufa é o carro. Os vidros permitem a passagem do calor de forma muito fácil, só que dificultam essa perda do calor, de forma que você estiver dentro de um carro fechado num dia quente, fica praticamente insuportável e até mesmo perigoso para a sua saúde e a própria vida. E quais são esses gases do efeito estufa? Os principais são o dióxido de carbono, seria o número 1, produzido por combustíveis fósseis e queima, o metano, produzido por aterros sanitários, de lixo e decomposição. A pecuária também participa, uma vez que grande parte desses animais utilizados para o consumo, na sua flatulência, no arroto, há produção de metano, assim como também acontece, obviamente, no nosso processo de digestão. Óxido nitroso também é um gás que participa da formação do efeito estufa e a sua produção se dá por uso de fertilizantes, queima de biomassa, o desmatamento e também a emissão de combustível fóssil. E os clorofluorcarbonos, que eram muito mais utilizados antigamente no processo da produção de geladeiras, ar-condicionado, ainda continuam sendo utilizados por algumas indústrias. É bem verdade que a redução foi muito significativa, mas ainda ele é um gás que contribui para o chamado efeito estufa. E quais são as consequências do efeito estufa? Muitas delas você já ouviu falar e conhece. Aumenta a temperatura da Terra, isso vai levar a derretimento das calotas polares, resultando então na elevação do nível dos mares. Isso vai trazer prejuízo tanto à agricultura quanto à questão da pesca, uma vez que esse aumento do nível também da temperatura do mar afetaria grandemente os recifes de corais. Outro desequilíbrio ambiental que observamos é a chuva ácida. A chuva naturalmente também tem um pH abaixo da normalidade. Só que em condições de maior produção de poluentes, como os gases que nós vamos ver, você tem a formação mais intensa de chuva ácida e com pH com valores menores.
E isso porque vai produzir, então, ácido sulfúrico, nítrico e ácido nitroso. E quais são os gases que vão contribuir para a formação de chuva ácida? Os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. E, novamente, esses gases, esses compostos, eles são gerados através da queima de combustível fóssil. Veja, mais uma vez, como custa caro para o ambiente o uso de combustível fóssil como o petróleo. E quais são as consequências? Essa chuva, ao cair no solo, vai modificar o pH do solo, isso vai dificultar a germinação de semente, por exemplo, afetando diretamente a agricultura. Você também vai ter acidificação de ambientes, recursos hídricos mais limitados, como lagoas e lagos, afetando o ecossistema daquele local. E em termos mais físicos, pode haver corrosão de mármore e calcário, oxidação de metais, e isso pode comprometer monumentos históricos, prédios e estátuas, acabando elevando, de repente, custos na manutenção dessas estruturas por conta da presença da chuva ácida. Bom, outro desequilíbrio ecológico que temos é a chamada inversão térmica. É um processo que ocorre naturalmente, mas ele se intensifica em centros urbanos com muita poluição e também no inverno. O que vai acontecer aqui nesse momento? A massa de ar mais fria, ela vai permanecer nas baixas altitudes, enquanto que a massa de ar quente se concentra nas elevadas altitudes. Isso vai dificultar essa movimentação da massa de ar que ocorre de forma natural. E o que isso implica? Nessa massa de ar que não está se movimentando, que fica próximo à superfície do solo, ela vai concentrar poluentes. E isso vai trazer, então, doenças respiratórias, principalmente crianças e idosos, vai piorar o quadro clínico de pacientes que já têm algum comprometimento, como bronquite e asma, irritação, pele, olho, garganta, e a redução da qualidade desse ar que vai ser respirado. E por isso, então, a preocupação desse fenômeno de inversão térmica em grandes centros durante o inverno. O último impacto ambiental que vamos conversar é sobre a eutrofização. Esse é um processo que ocorre, então, dentro de corpos d'água de recursos hídricos com pouca movimentação, como lagoas e lagos. E como que isso se dá? A grande disponibilidade de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, permite uma multiplicação exagerada das algas nesses ambientes com pouca movimentação. Isso é decorrente da liberação, por exemplo, de esgoto doméstico nesses locais sem tratamento, que estão presentes fezes, urina, detergente e também agrotóxicos e fertilizantes também utilizados na agricultura e a própria pecuária fornecem esses componentes quando chegam dentro desses recursos hídricos. E o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Perceba aqui na imagem que você tem uma cortina verde pela proliferação da alga. Isso vai impedir a passagem de luz. Impedindo a passagem de luz, plantas que ocasionalmente estão nesse ambiente aquático vão ter dificuldade em fazer a fotossíntese, até mesmo algas que se encontram abaixo da superfície. Sem a presença de fotossíntese nesse ambiente, você vai ter nível de oxigênio dissolvido na água cada vez menor. E, de certa forma, a falta do oxigênio vai levar, então, à morte de organismos como peixes. O processo de decomposição diminui ainda mais o nível de oxigênio dissolvido. E isso vai levar à redução da transparência desta água, alteração na cor e no odor, a presença dessas substâncias
tóxicas ali, vai impedir o uso dessa água, por exemplo, para o consumo, para a recreação e também para o turismo. Esse fenômeno, então, é chamado de eutrofização. Pode ocorrer também de forma natural, mas é acelerado pelo homem quando despeja nesses recursos hídricos com pouca movimentação esses tipos de poluentes que foram citados anteriormente. Assim percebemos que o desequilíbrio ambiental é ocasionado por poluição atmosférica, poluição hídrica e também poluição do solo. Desses poluentes, a queima do combustível fóssil participa grandemente no chamado efeito estufa, na chuva ácida e na própria inversão térmica. E que a poluição de recursos hídricos com pouca movimentação favorece um processo de eutrofização. Espero que vocês tenham compreendido esses processos de desequilíbrio ambiental, como o homem interfere nesse processo e de que maneira podemos pensar mais ecologicamente, evitando que essas situações se agravem com maior intensidade ainda. Obrigado por sua atenção, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!